Que o senhor falasse um pouquinho, então, sobre esta quarta-feira em que nós voltamos a visitar o passado, visitar o dia 8 de janeiro, para impedir ou diminuir as chances de que algo parecido aconteça novamente na nossa história, né? Embora, se alguém perguntasse, né, um ano antes, no dia 8 de janeiro de 2022, ninguém poderia imaginar que o 8 de janeiro de 2023 seria daquela maneira, né? Então, daqui a pouquinho tem o depoimento do ex-presidente Bolsonaro para tentar ver se é possível materializar, se encontra uma materialização de alguma autoria intelectual dele ou de participação intelectual dele no dia 8 e à tarde a instalação da CPI, professor. É aquilo, Colombo, que nós falamos ontem, né? Parodiando o Zunir Ventura. O 8 de janeiro é um dia que não terminou. Quando ele vai terminar? Pode ser que no final do processo, não da CPI, tudo indica com as condenações, que deve ser um processo rápido e é provável que seja tudo resolvido ainda esse ano. A questão da CPMI, primeiro vai ser uma grande divergência de quem será o presidente e especialmente de quem será o relator. O relator é fundamental de uma CPI, no caso é uma comissão parlamentar mista, portanto Câmara e Senado, que ele é que dirige as perguntas inicialmente e a qualquer momento do depoente ele pode interromper e colocar novas perguntas. O relator é fundamental. Lembre-se, a CPI só, não foi M, foi só do Senado, a da pandemia, que teve Omar Aziz como presidente, como vice Randolfo Rodrigues e como relator o senador Renan Calheiros, e como ela se desenvolveu. Só que essa vai ser diferente da anterior. Essa vai ser muito mais tensa, né, com absoluta certeza. Cada sessão vai ser muito difícil terminar em paz, tudo indica, infelizmente, mesmo com a presidência sendo muito capaz, que não sei quem vai ser, né, mas vai ser muito complicado e poderemos ter surpresas. Quem inicialmente solicitou a CPMI foram aqueles ligados ao bolsonarismo, dizendo que eram os petistas que tinham construído a invasão. É um delírios tremens, um manual de psiquiatria resolve isso rapidamente. Delírios tremens. Na verdade, todo mundo sabe que a Operação Selma teve um Estado-Maior que ninguém sabe quem é. Quem é o Estado-Maior que determinou os horários das 3 invasões aos 3 pilares dos poderes da República, a sede do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, né, de forma organizada, iam colocar fogo nos 3 prédios. Nós vimos uns segundos atrás uma fogueira externa, eles iam queimar os 3 prédios. Quem é, portanto, esse Estado-Maior? Pode ser que, como é político, é uma outra relação que se tem na CPI, isso de alguma forma em um momento de tensão, né? Vamos lembrar o episódio da CPI da pandemia. No momento de tensão, o senhor Luiz Miranda revelou que o seu irmão, vocês se recordam, parece que foi na pré-história, o Brasil é assim, que um deputado do Paraná, que foi reeleito, era quem fazia maracutaia no Ministério da Saúde, né? Parece que ninguém lembra, o Paraná, o eleitorado não lembra, o homem da suposta maracutaia não lembra, e nós não nos lembramos, mas eu lembro. Porque eu sigo o dito do Fernando Brant, a minha arma é que a memória guarda, né? E aconteceu aquilo, foi de surpresa, ele começou quase que a chorar na pergunta da senadora Simone Tebet. Vamos recordar, foi ontem isso, né? Pode ser que nessa CPI ocorra a mesma coisa. Agora, tem uma questão sui generis. Ao mesmo tempo que ela está correndo aqui, paralelamente à CPI, há mais de 3 meses, tem um inquérito que está sendo desenvolvido, aí você tem o Ministério Público, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver se, de uma forma ou de outra, o que a CPI pode fazer. Você não pode pedir, concluindo, o que ela faça, além do que ela pode pela Constituição. Ela ouve todos, tem poderes determinados pela Constituição, e depois ela encaminha o seu relatório final, aprovado pelo plenário para quem? Para o Ministério Público, e acabou o seu papel. Ela não pune, ela não prende ninguém, ela não julga ninguém, ela apura fatos e encaminha ao Ministério Público. Só que dessa vez os fatos já estão sendo apurados, daí que é uma CPI sui generis. Vamos ver o que vai ocorrer, mas que vai ter toda a sessão, vai ser uma confusão, isso com a mais absoluta certeza. É uma aposta garantida que a gente vence, porque a tendência é essa, o choque, já começar na eleição do presidente e do relator e do vice-presidente. E daí para frente, cada sessão, quem vai ser convocado, quem não, os depoimentos,
atestados médicos falsos, né? O general Gonçalves Dias apresentou um atestado falso para não comparecer quando foi convidado, mas deu uma entrevista no mesmo dia, que ele parecia, em termos de saúde, um corredor de 100 metros rasos, mas ele não pôde comparecer convidado à Câmara dos Deputados. Estranho, hein?